começando mais um papo aí. Hoje o papo atravessa o Atlântico, vai lá para onde o sol nasce. E conversar um pouquinho hoje com um amigo aí que tá fazendo história num outro país, bem diferente. E eu queria que tu te apresentasse primeiro, Reni, que falasse um pouquinho onde tu estás, o que tem vivido aí, até nesse tempo de pandemia, como é que tá a realidade aí, e a gente vai contar um pouquinho da tua história depois. Boa noite aí para ti, né? E te apresenta aí, pessoal. Bom dia, Ricardo, né? Bom dia a todos que estão acompanhando esse vídeo. Meu nome é Henrique, estou aqui no Japão já faz 6 anos, completa 6 anos esse ano. E antes de sair do Brasil e vir para o Japão, eu estava no Criciúma, né? Esporte Clube, o time no qual me revelou, né, para o futebol profissional. E aí no Japão, tá solteiro, casado, filhos? Eu sei, mas o pessoal aí que não te conhece aí, conta um pouquinho aí como é que é a tua vida aí. Eu tô casado, fui rápido, né? Eu casei com 20 anos, a minha esposa com 19 anos, minha esposa é natural de Criciúma, e foi uma história linda, né? Entre eu e ela, porque eu estava fazendo a base no Figueirense, e no Figueirense, depois eu fui para o Criciúma, né, para os juniores, e quando eu cheguei nos juniores do Criciúma, estava jogando ali já fazia um ano, e no meu último ano de júnior, eu conheci a minha esposa, né? E a gente se conheceu na igreja, no qual, né, nós congregamos até hoje. Foi uma história linda, porque nós conhecemos, né, diante da palavra de Deus, né, que nós cremos. Então, assim que eu conheci ela, na semana seguinte eu subi pro profissional, e daí de lá, né, nós nos casamos, estamos juntos até hoje, né? Temos uma filhinha de 3 anos que se chama Ana Luísa, é uma bênção de Deus nas nossas vidas e que nos alegra todo dia. Antes de a gente entrar aqui, tava vendo já, tu posta sempre foto com a família aí, e pra gente que mora longe de casa, isso faz muita diferença, né? Com certeza, né? Vivendo aqui no Japão, a gente, claro que hoje a gente fez amizade, né? A gente tem amizade com muitos japoneses, mas no início não foi fácil, né? No início a gente nem tinha, né? A nossa filha ainda, era só eu e minha esposa, e quando a nossa filha chegou, ela chegou realmente para nos alegrar, e nós três temos cada dia ficado unidos, né? Então, para onde vai, sempre estamos juntos. E quando eu saio para concentrar, quando eu viajo, fico 2 dias fora, né? Ela sente muito, né? Porque no Japão é um pouco diferente do Brasil. No Japão não tem concentração. Quando o jogo é em casa, a gente se apresenta, o jogo é 2 horas da tarde. Nós se apresenta 10 horas da manhã num hotel, comemos, temos a pré-eleição e em seguida seguimos para o jogo, né? Quando o jogo é à noite, às 7 horas da noite, a gente se apresenta umas 3h30, né? Comemos também junto, depois temos pré-eleição e vamos para o estádio. E acabando o jogo já vamos para casa. Quando o jogo é fora, aí a gente viaja um dia antes. Então o jogo é no sábado, a gente viaja na sexta-feira, né, após o treino. Treinamos de manhã, almoçamos no clube e seguimos viagem. Aí ficamos no hotel, no outro dia jogamos. Se o jogo é 2 horas da tarde, a gente joga e em seguida já pegamos o Shinkansen, ou se não, pegamos o avião, dependendo aonde que é o jogo, mas é super rápido. E no final da tarde, né, já estamos em casa. Então, isso acaba que a gente tem mais contato com a família, né? Diferente no Brasil, que muitas das vezes você ficava 2 dias em casa, um dia, por causa das viagens que eram longas, aí Às vezes a emenda logística também dois jogos fora, daí já fica em algum hotel, em alguma cidade, né? Então você acabava não tendo muito contato com a família. Eu, né, sentia, né, naquela época, quando eu estava jogando no Brasil, até 2013,
muitos jogadores assim que tinha filho pequeno, né, sentia, né, e as crianças também sentiam muito, né. Então eu sou privilegiado, porque aqui nós vamos para o jogo quando é fora, e em seguida acaba o jogo, já pegamos Shinkansen, final da tarde, início da noite já estamos em casa, né. Então quando eu tô, às vezes viaja e acaba, quando é um jogo muito longe da nossa cidade, que às vezes temos que ir de avião, acaba o jogo, vamos supor, agora no verão, né? No verão, praticamente todos os jogos estão sendo 7 horas da noite. Então, quando termina o jogo, a gente retorna para o hotel e no outro dia, pela manhã, nós vamos para casa, né? Uhum. Então, isso a minha filha já pergunta, né? Mamãe, cadê o papai? Vamos buscar papai. Porque a mentalidade, sim, ela já sabe, ó, o papai não chegou até agora, ele sempre chega no final da tarde, né? Então, isso é muito bom, né? E porque também eu estou acompanhando o crescimento dela, a gente não perde nada, né? É uma idade que passa muito rápido e só quem tem filho sabe, né? Quando às vezes dia você pro outro fica um pouco ausente, é complicado, né? Mas estamos felizes. E como é que tá a questão da pandemia aí? Você estava falando aí antes que já começou o campeonato. Como é que enfrentaram essa questão aí no Japão? Então, Ricardo, esse ano, cara, acho que ninguém esperava, né? Que isso um dia poderia acontecer, né? Simplesmente uma pandemia dessa mover assim com o mundo inteiro, né? Nós nos apresentamos aqui em janeiro, né? Fizemos a pré-temporada, viajamos até para outro país para fazer a pré-temporada, retornamos. O campeonato deu início no dia 23 de fevereiro, jogamos o primeiro jogo, né? Graças a Deus conseguimos a vitória. Só que depois disso, né, o campeonato foi paralisado, porque o vírus, né, se alastrou, né, aumentou muito. Então, principalmente Tóquio, que é a capital, né, aqui do Japão, onde que existe muitos times e tudo se passa por Tóquio, né? Hoje, se você... eu tô morando no sul do Japão, então quando você vai jogar contra um time lá do norte, né, você tem que fazer uma escala em Tóquio. Então, a gente não podia entrar em Tóquio, né? Simplesmente Tóquio foi fechado. Quem estava lá dentro não podia sair e ninguém podia entrar. Então, isso parou, o campeonato parou, não só o campeonato, mas tudo aqui, né, no Japão. Então, foi uma situação difícil, né? Nosso time aqui foi privilegiado, porque no sul não tinha tantos casos, então a gente continuou treinando. Mesmo com a pandemia, muitos times aqui pararam. Mas o nosso time estava treinando. E outros aqui da região também. Até mesmo deu para a gente fazer alguns amistosos. Mas logo depois a gente teve que parar também, porque na cidade começou a ter alguns casos. E daí até mesmo a prefeitura, né, teve que intervir, né, até para não se alastrar, para ter mais cuidado, né? Porque daí começou... teve um caso na cidade, depois teve 13, né? Mas foi um número muito... baixo com relação às outras cidades, né, na região. Então, aí a gente ficou treinando em casa, depois retornamos, né, com os treinos normais, claro, normal entre aspas, né, a gente voltou em grupos, né, treinando em horários separados, depois já liberou para a gente poder estar treinando todo mundo junto, só que até hoje ainda a gente está fazendo, toda semana a gente tem que fazer exame, e se alguém do time, né, constatar positivo, aí tem que parar o campeonato, né? Então o cuidado está sendo dobrado, porque todos os jogadores estão tomando cuidado para que não aconteça isso, né? Porque se alguém for infectado, algum jogador constatar positivo, o clube tem que fechar, né? Aí o clube fecha por 2 semanas. Então o clube inteiro tem que fechar. Todos os jogadores não podem fazer nada. Mesmo dando negativo para os outros, para todo mundo. Mesmo dando negativo para os outros. Porque como ele estava ali treinando no mesmo ambiente, né? E deu positivo, então aí tem que parar todo mundo. E em quantas rodadas estão aí agora já, depois do retorno? Olha, agora a gente vai para a 5ª rodada, né? Então, se eu não me engano, vai para a 5ª rodada. Vai ser a 4ª depois da pandemia, é isso? Isso. Então, o campeonato ele está
agora faz 2 rodadas que voltou um pouco de torcida, né? 5 mil, se eu não me engano, o limite, né? Aí tem que sentar, só que separado, né? A família, se é da mesma família, pode sentar do lado. Mas se não é da mesma família, aí tem que sentar, se eu não me engano, 2 cadeiras ou 3 cadeiras, entendeu? Tanto para frente como para trás, como para o lado, né? Separado. Só que já 2 rodadas agora, né? Para trás que liberou para que é melhor para jogar, né? Torcedores, com certeza, muito melhor. Era até engraçado, cara. A gente entrava em campo e eu falei assim, mas como é que liberaram pro pessoal da organizada, né? Tá tocando tambor, o pessoal tá ali fora, tá desrespeitando, porque se não pode estar aqui lá fora também não pode, né? Só que aí depois eu percebi que não era. Era alto-falante. Era alto-falante, eles colocaram a música, né? Eles colocaram, pediram o pessoal, gravaram, né? Gravaram o pessoal tocando, até mesmo o som de estádio. E aí liberou. Então, quando começa o jogo, é a mesma coisa. Você tá entrando assim, mas você olha na arquibancada, não tem nada, né? É muito engraçado. Você olha assim, arquibancada vazia e aquele som de batuque. Tava jogando FIFA Soccer. Rapaz, é muito engraçado. Mas assim, é ruim, porque, nossa, você ouve, né? Principalmente o treinador gritando ali na beira de campo. Sim, tudo que o outro fala, você tá escutando, né? E quando já começa a ter torcida, por mais que tenha um número reduzido, mas é diferente, né? Você já tem uma sensação, né? Por mais que a gente, qualquer jogo amistoso, né? A gente não quer perder nada, né? Nós, brasileiros, principalmente, a gente não quer perder nada, né? Mas tem atleta que essa adrenalina, ela joga o atleta pra frente, né? Floresce, né? Então... Mas assim, então aos poucos tá retornando, né? O futebol tá retornando aqui aos poucos, as atividades estão retornando também. E eu espero que não venha parar novamente, né? Depois eu vou querer te fazer umas perguntas específicas do futebol daí, mas eu queria voltar um pouquinho lá pro teu início. Tu falou do Figueirense, que eu não gostei muito, mas tá bom. Falou do Criciúma. Eu sei que tu não é da região. Fala um pouquinho o teu início, assim. Tu começou com escolinha de futebol, onde é que tu morava, onde é que tu nasceu? Fala um pouquinho lá do teu início mesmo. Então, eu até não quero citar nomes, né? Porque às vezes eu posso esquecer de alguma pessoa e vou estar, né, cometendo uma injustiça muito grande. E até muitas pessoas podem ficar tristes comigo. Então, não quero cometer esse erro. Mas eu quero deixar bem claro que muitas pessoas me ajudaram. Muitas pessoas fizeram parte para que hoje eu estivesse aqui, né? Pessoas da minha família, amigos, pessoas até mesmo que eu não tinha era o meu ciclo de amizade e me ajudaram, né? Mas eu comecei com 7 anos de idade na minha cidade, jogando futsal. Joguei 1 ano futsal e depois logo já emigrei para o campo. E aí no campo eu disputei piá-bom de bola, aqueles campeonatos escolares, né? E alguns que ali existiam no Paraná. Só que na cidade onde eu morava não tinha, né, uma estrutura ou um clube, né, para que eu pudesse seguir carreira profissional, né? Que cidade era? Astorga, né? Astorga. Isso. Sou de Astorga, Paraná, né? E para quem não conhece onde é Astorga fica perto de Maringá, né? Londrina. Cidade maravilhosa, cidade de Chitãozinho Chororó. Conhecida como a cidade de Chitãozinho Chororó, né? Sim. Mas que hoje já tem outras pessoas também, né? Conhecido a nível nacional que carrega o nome da cidade, né? Isso que é importante. Então, eu comecei, né, ali na minha cidade e como eu tinha esse sonho, né, os clubes maiores que a gente tinha como referência. Hoje tem o Londrina, que está próximo ali, mas na minha época, o Londrina não estava. Ele não estava disputando nenhuma divisão, né? Tem um time também que hoje tem, se eu não me engano, é o Maringá, né? Eu não sei qual é o nome hoje do time, né? Mas tem um time profissional que disputa os estaduais, mas que também naquele tempo, na minha época, também não estava em atividade, né? Então, os clubes mais próximos eram o quê? Era o clube lá de Curitiba, né? Os da capital, né? Só os clubes da capital, né? Nem naquela época o Operário ainda estava
né? Tava disputando a níveis nacionais, né? Uhum. Então, eu recebi um convite da minha tia, da irmã da minha mãe, para estar indo para Balneário Camboriú, Santa Catarina, estar morando com ela, né? E tentar o futebol lá. E essa tia minha, ela foi, assim, super importante na minha vida, porque ela me acolheu e ali eu comecei numa escolinha em Camboriú. E naquela escolinha, né, eu estava treinando com um ex-jogador do Inter e ele viu o potencial em mim, né? Então a minha tia até perguntou para ele tem potencial? Ele falou assim, não, pode ficar que ele tem, que daqui ele vai para coisa melhor. E graças a Deus, né, com muita luta, com muito trabalho, dali eu saí para um clube amador em Gaspar, né, no Tupi de Gaspar. Aí o Tupi de Gaspar foi um clube que ele fez uma parceria naquele ano com o Figueirense, então muitos jogadores que não estavam sendo aproveitados no Figueirense, ou até jogadores que estavam em disciplina, foram emprestados para o Tupi, até mesmo para ir, para poder mudar a mentalidade, né? Uhum. E isso foi, eu creio que foi um propósito de Deus, porque depois, né, depois daí eu não sei se deu continuidade, mas naquele ano que eu estava ali, teve isso, e quando a gente disputou alguns campeonatos ali, no final do ano eu recebi um convite, porque um volante na base tinha rompido os ligamentos, né, do joelho, e eles precisavam de um volante. Como o diretor estava sempre vindo ali, acompanhando os jogos e vendo, né, os jogadores, né, do Figueirense que estavam emprestados ali, Sim. ele gostou de mim. Ele falou, quero levar ele para lá para tentar, né, para ver se ele vai se adaptar lá, se vai dar certo, né, eu quero tentar. Aí para mim foi um presente de Deus, né? Eu nem tive férias naquele ano, porque eu fui pro Figueirense no dia 8 de dezembro. Tá. Então, era praticamente, estava acabando um ano ali, eu ia receber as férias para ir para casa para ver meus pais, né? Uhum. Mas era o meu sonho que estava começando a se realizar e eu fui muito feliz para lá. E ali no Figueirense, como já é um clube profissional, né? Começou a minha trajetória, né? Então, eu cheguei no juvenil do Figueirense e fiquei ali 2 anos. E no meu primeiro ano de junho, né, que eu estava ali, eu estava bem, estava treinando, né, mas não estava tendo muitas oportunidades por causa que eu não tinha contrato profissional. Até mesmo, né, teve um treinador, né, que estava ali, que gostava muito de mim, que eu aprendi muito, que é o Emerson Maria. Ele me ensinou muito e era um treinador que gostava muito de mim. E aí eu subi para os juniores, eu peguei o Rogério Micali, né? Micali também um excelente treinador, não à toa que ele chegou na seleção olímpica, né? Então, aprendi muito com ele. E eles dois, um dia me chamaram para conversar e falaram que eu não tinha contrato profissional, que eles queriam me levar para o profissional B, que na época tinha um profissional B lá no Figueirense, mas eles não poderiam me convocar porque a questão de eu não ter o contrato profissional, né? Que poderia outros clubes vir me pegar e, né, e ficaria complicado. Então, eles queriam fazer, mas não sabia quais eram os planos do clube comigo. Então, foi onde que eu percebi que, como ali o clube não queria, eu acho que dar sequência na minha carreira, eu decidi sair, né? Não fui mandado embora do Figueirense, eu decidi sair, né? Então, quando acabou lá o ano, que a gente recebeu férias, eu fui para casa. E em seguida, um empresário me ligou, um agente FIFA, né, o Jaime Farias, um cara que entende muito do futebol, que me ajudou muito também. Eu falei que não ia falar nomes, né, mas falei o nome de algumas pessoas aí. Tem nome que não as passa, outras, né? Por favor, não fique... Sim, sim. Mas, né, através desse agente FIFA, ele me levou para o Criciúma, e no Criciúma, né, juntamente lá com o treinador Wilson, né? Wilson, cara que eu aprendi muito, um cara que me ensinou muito, não só dentro de campo, mas fora de campo também. Não é à toa que ele é meu padrinho de casamento. E no momento mais difícil da minha carreira, que eu desisti do futebol, né? Na base do Criciúma, ele me ajudou muito, né? Ele me ajudou muito. Então, aí eu fui para o Criciúma, já estava no meu segundo ano de junho,
E no meu último ano de júnior, graças a Deus, eu consegui subir para o profissional, me profissionalizei e tô nessa luta aí até hoje, né? Qual foi o ano que tu subiu pro profissional? Foi no ano de 2009. 2009. 2009. E tem história ali que tu é meio filho de um treinador que passou no Criciúma, né? Que gostava de ti, o volantão pegador. Rapaz, o Argel, né? Isso. Eu vi um boato Cara, aí que era o Reni, que era o filho do Argel. não, mas eu gosto. Gosto de saber disso e eu fico feliz. Eu fico feliz porque o Argel também foi uma pessoa super importante na minha vida, um cara que acreditou no meu futebol, acreditou no meu empenho, um cara que creio que brigou com muita gente, né? Assim como o Wilson, né? Eu não esqueço até hoje. Lembro que quando eu estava ali no profissional, jogando estadual, eu lembro que o Criciúma tinha contratado um volante e eu estava bem, cara. Eu estava recebendo prêmios das rádios de Criciúma, como o melhor em campo. Estava numa fase muito boa. Só que aquela questão, eu sou da casa. Então, o que que acontece? Você sendo da casa, E a os caras gente que é contratam de um cara, Criciúma, sabe o que é né? isso. Então, vem um cara contratado, tem que colocar o cara. Porque o cara veio contratado, o cara veio recebendo, né, 4 vezes mais. Você é da base, né? Não tem nem como comparar a questão de salário. Mas em questão de futebol, eu estava muito melhor do que o cara, né? O cara estava vindo da Europa, mas ele estava parado, já estava também com uma certa idade, né? E hoje também, né, eu tô com uma certa idade, eu tenho entendimento nisso, que às vezes não tem como você comparar, você querer jogar por aquilo, pelo seu nome, né? Ou até mesmo só pela questão da experiência. Hoje Sim. o futebol, ele pede muito mais do que isso, né? Então, naquele tempo, o Wilson tinha recebido uma ordem, né, da diretoria que ele tinha que sacar eu e colocar o cara. E ele pegou e falou assim, não, ele eu não tiro. E aí eu sei que a gente foi para um jogo e a gente ganhou o jogo e os caras ficou irado e eu ganhei como melhor em campo, mas os caras ficou puto porque ele não, né, obedeceu a ordem. Mas uma coisa que eu aprendi com o Wilson é que você tem que deitar sua cabeça no travesseiro e saber o que você está fazendo é correto, que você não está fazendo injustiça com ninguém. Então, eu não só aprendi com o Wilson dentro de campo, mas eu aprendi muito com ele também em questão fora de campo, em questão de ter caráter, né? De ser homem de verdade. Então, por isso que eu tenho ele assim guardado no meu coração e é uma pessoa que eu vou levar pro resto da minha vida e tenho muito orgulho de falar sobre ele, porque é uma pessoa que eu aprendi muito. Foi uma pessoa que ele brigou por mim, né? Num momento que muitos falaram assim, não, saca, tira. E ele falou, não. Era mais fácil, eu não né? vou fazer isso, né? E hoje, quantos não fazem isso? Claro. Né? Quantos não vendem o seu caráter? Quantos não vendem a pessoa que é às vezes por dinheiro, às vezes porque, né? Claro que a gente tem que ser submisso, né? A gente tem que ser submisso a nossas autoridades e tal. Mas às vezes tem coisas que não é questão de submissão. Às vezes tem coisas que é provando o seu caráter, né? E... Eu lembro uma fase, eu acho que foi pouco antes de tu ir embora até, que o Criciúma tava na Série A e tu tava no banco, eu acho. Tava passando por um momento difícil, acho, de rebaixamento até. E o Argel chegou e tu faz bem a função do volante principalmente o jeito do Argel jogar por onde ele passa. Ele gosta desse jogador mais forte na frente da defesa. Ah, não, eu ia chegar lá. Fala. Então tá, continua. Aí só tava finalizando a questão do Wilson ali, né? Então ele me ajudou muito, foi uma pessoa assim extraordinária. E com isso depois eu só cresci, né, no Criciúma, né? Fui ganhando meu espaço, até mesmo depois ele, para não achar, né, que ele não foi obediente né, que ele não foi submisso às autoridades, né? Ele me tirou num jogo em seguinte. Ele me tirou. Só que ele me tirou e aquele que entrou no meu lugar, no intervalo foi trocado.
No intervalo, o cara foi trocado, né? E realmente todo mundo falou, realmente, né, ele tinha razão. Então, né, o cara que foi assim, não tem palavras, né? Essa foi uma história que eu vivi com ele, assim, que eu tenho guardado assim no meu coração, que eu tenho guardado na minha vida profissional e que eu vou levar pro resto da minha vida. E a história do Artel... E o Wilson tem história com um monte de garotos que passaram por lá. Muita gente, e tem uma história gente. grande no clube. Nossa, é porque eu acho que quando você trabalha com gurizada, né, principalmente nós que deixamos nossas famílias, pô, minha família estava no Paraná, né, a minha família mais próxima estava em Balneário Camboriú, então não tinha muito contato com a minha família, assim, claro, por telefone, né, mas não tinha contato, não via direto. Então a gente, né, pô, somos novos, né, aquela questão, saudade, você passa aniversário, você passa comemorações assim, né, festivas longe da família, longe dos seus amigos que você cresceu junto. Então acho que ali ele não era só questão de treinador, ele era um pai para nós, né? Então por quê? Porque ele tinha que ali orientar na questão tática, né, ensinar, né, o futebol para nós, né? Mas ele também tinha que saber lidar com a questão emocional. Porque às vezes a gente tinha perdido alguém da família. Quantos amigos meus que estavam ali no alojamento tinham perdido a avó que criou, né, juntamente com os pais dele, a avó que criou ele desde pequenininho e perdeu, e ele não tinha dinheiro, condições e não podia ir lá, né, dar o último adeus. E outras situações que aconteceram que eu vi de perto, assim, né. Então ele tinha que saber lidar essas emoções. E outra, né, cada um tem uma personalidade, né? Sim, tem uns que são mais explosivos, outros são mais calmos, né? É que hoje se aumentou muito também a questão da comissão, se botou psicólogos junto. Hoje o negócio ele criou um tamanho, porque antigamente a estrutura boa era time profissional. Né? A categoria de base era o treinador, um auxiliar, treinador de goleiro e toca a ficha. O treinador tinha que ser muito bom, né, nessa questão. Hoje nem tanto por causa dessa multidisciplinaridade que tem num time, mas e as pessoas não ainda, quem está de fora não entende essa relação, né? Acham que é só treinar o time, voltar a jogar, tá bom fisicamente, vai render, e não é. E eu vejo que o Wilson tinha esse papel importante, porque ele conseguia, ele sendo sozinho, sem ter toda uma equipe grande como está hoje, ele conseguia fazer isso com vocês, né? Não é só tu me falando, mas outros atletas já comentaram sobre isso. Com certeza. E hoje você pega a estrutura do Criciúma, hoje está com uma estrutura dos sonhos. Hoje a base, o que a base tem lá hoje, em questão de alimentação, pega lá a base, 2009 para trás. Pega os jogadores aí da cidade, tem muitos jogadores que seguiram outro caminho, né? Sim. Aí que treinaram, né? Fizeram a base comigo no Criciúma, mas estão hoje aí jogando amador. Pega as histórias com eles para você ver, né? O que a gente comia, a alimentação como era, né? As viagens. Hoje a estrutura que o Criciúma tem aí... A base hoje tem a estrutura que o profissional não tinha. Com certeza, com certeza. Eu lembro até em 2010, quando o telhado do estádio caiu, os jogadores estavam indo para 3 meses de salário atrasado, aí pegaram o seguro do estádio para pagar o jogador para não perder, né? Porque se completasse 3 meses, aí já podia sair, né? Uhum. Então, daí pegaram o dinheiro do seguro, pagaram ali os jogadores e, sabe? Aí, claro, que depois o Angeloni assumiu e tudo mudou, né? Graças a Deus. Mas já vivi situações ali difíceis ali dentro, ali no Tu pegou a situação difícil e pegou essa ascensão, porque tu ficou do Criciúma lá, acho que era quase Série D, jogou a Série D Sim. Até? E não, quase a gente caiu. Quase caiu, né? Caiu. Ficou na C, aí D. Depois subiu B e subiu para A. Tu pegou essa trajetória toda, né? Tu estava no clube. Com certeza. Eu lembro até hoje, eu acho que foi jogo contra o Marcílio Dias. A gente não podia perder o jogo fora de casa. E a gente conseguiu fazer um gol no final. E ali a gente conseguiu manter o Criciúma, né? Então, eu peguei uma fase muito difícil do Criciúma e, graças a Deus, também vivi outra fase muito boa, que foi em 2013, né? E eu pude
jogar a Série A, né? E aí, né, em 2010, começou ali, né, a minha história com o Argel, né? Quando ele chegou no clube, né, como falei, ele gostou muito de mim na questão não só questão dentro de campo, mas ele conheceu a minha pessoa também, né? Ele viu a questão do meu empenho, né? O quanto eu me dedicava, o quanto eu queria crescer na vida, o quanto eu almejava as coisas, como eu tinha objetivo e aprender, claro, cada dia mais aprender, aprimorar. Então, sempre fazia as coisas com coração, era no treino, sempre o meu treino era igual ao jogo, né? Então, era 100%, dando a vida. Quando eu entrava dentro de campo, né, muitas das vezes não tinha qualidade, mas eu acho que eu colocava o coração na ponta da chuteira, né? Vindo para fora do país, aprendi muito mais, né? Hoje, você pega meu futebol e pega daquele, né, aquele tempo lá atrás no Criciúma, evoluiu muito, né? Evoluiu muito, aprendi muito, mas o Argel, ele foi uma pessoa também extraordinária na minha vida, né? Gosto desse, né, das pessoas falar que é seu pai, né? Você é filhão do Argel, e eu falo, sou mesmo. Sou mesmo, porque foi uma pessoa que ele colocou ali, né, a cara dele, né, para bater, e ele me colocava dentro de campo e passava, ó, você faz isso, isso e isso, e eu procurava fazer. E eu acho que isso também, né? Eu acho que eu ganhei muitos pontos com o Argel nessa questão, porque eu não procurava fazer aquilo que vinha na minha cabeça, né? Eu buscava fazer aquilo que a tática que ele passava pro time, né? Essa é a tática, você vai fazer isso tal, para que você possa favorecer os jogadores que estão do seu lado. Então, eu buscava fazer isso, né? Ser obediente taticamente, para que aqueles que estavam jogando do meu lado, que tem mais qualidade e tal, pudessem usar a qualidade deles, né, em prol do time, né? Então, eu creio que com isso eu fui evoluindo com o Argel, ele foi ganhando confiança, e em 2010 a gente subiu, né, para a Série B. E quando ele retornou em 2013, foi outra história que ficou marcada, né? Porque foi outro momento que o Criciúma estava mal também, né? Com certeza. Eu também vinha de uma cirurgia, né? No caso, 2 cirurgias, porque eu estava sofrendo em 2012, quando eu fui emprestado para o ABC de Natal, eu comecei a ter uma tendinite crônica no joelho, né? Então, essa tendinite, eu estava tomando remédio e não passava, estava fazendo tratamento e não curava, até que chegou um certo momento que, durante uma semana, eu me medicava, né? Claro, com acompanhamento do médico, né? Ele me passava remédio e na outra semana ele me deixava sem remédio. Só que todo jogo, no final de semana, né, ou no meio de semana, quando tinha jogo, ele aplicava injeção, para que eu pudesse aguentar ali os 90 minutos, mas claro, depois que passava o efeito, cara... Quase morria. Quase morria. Era uma dor insuportável, não conseguia às vezes ficar sentado, às vezes quando estava em pé doía. Quando eu estava dormindo, às vezes acordava de madrugada, minha esposa corria, pegava o gelo e colocava os 2 gelos no meu joelho, e aí aquilo me relaxava, eu conseguia dormir, aí eu apagava, ela tirava o gelo, né? Só que no outro dia, quando eu acordava para treinar, tava latejando. Até que no começo de 2013, eu fui submetido, né? Conversando com os médicos do Criciúma. Eles, né, comentaram, né? Até você acha que é melhor fazer uma cirurgia e tal, fazer uma limpar, né? Uhum. E aí eu falei, não, eu acho que é o melhor jeito que tem. E aí eu fui submetido a uma cirurgia nos 2 joelhos, de uma vez só, porque não adiantava eu fazer um joelho, aí começar a fazer a fisioterapia e ter que fazer o outro, né? Então foi os dois de uma vez só. Ia demorar mais também, né? Ia demorar mais. Então foi o quê? Uns 3 meses eu já estava voltando, né? 3 meses já estava dentro do campo, já treinando normalmente. Só que, claro, né, naquele ano o Criciúma estava na Série A, foi contratado muitos jogadores de nível alto, jogadores também com um salário alto, e eu estava ali, né? E só que o Criciúma, ele não estava legal, né? As coisas não estavam se encaixando. Só que o grupo, ele
né? Eu fui muito bem recebido naquele grupo ali. Aprendi muito com aquele grupo, né? Jogadores assim que jogaram em grandes clubes, jogaram fora do país, então foi uma experiência muito boa. E quando trocou a comissão, que daí veio o Argel ele já tinha aquela confiança em mim, e ele até tentou, né, com os volantes que estavam ali, algumas táticas, mas também acabou não se encaixando, e quando ele me colocou, encaixou. Né? Eu lembro que era eu, o Serginho, tinha o João Vitor, né? Então deu um casamento perfeito. E aí a gente começou as coisas começaram a dar certo, a gente começou a ganhar jogos difíceis, jogos que a gente não podia perder, tanto dentro de casa como fora de casa. E só, né, o relacionamento entre eu e o Argel só melhorou cada vez mais, né? Então, não só como questão dentro de campo, mas também fora de campo, ele também conhecia a minha personalidade, né? A pessoa que eu era, né? Então, Eu lembro um jogo, foi... até por eu gostar e ser bem simpatizante aqui pelo Inter, um jogo Criciúma e Inter ali lá em Criciúma, e foi um jogo assim que Rapaz, foi... te grudou no D'Alessandro lá. Tem até umas fotos na internet aí. cara, aquele jogo, acho que muita gente assim não sabe, mas aquele jogo, eu tive até uma oportunidade que depois daquele jogo eu fui convidado para ir numa igreja, né? Numa igreja que era filial da nossa, pregar. Uma igreja bem pequenininha, bem humilde, num bairro aí de Criciúma. E depois daquele jogo lá, eu tive essa oportunidade de ir naquela igreja pregar e pude testemunhar também sobre esse jogo. Por quê? Porque justo naquele dia estava completando um ano que eu estava, né? Porque em 2012, quando eu tinha jogado o último jogo pelo ABC, que eu parei por causa das dores no joelho, né? Que eu joguei o último jogo oficial, retornei para Criciúma, fiz a cirurgia, e aí foi aonde que estava completando ali essa parada minha, né? E eu estava retornando, né? Eu Então, bem lembro. naquela data ali que eu estava retornando para jogar, que ia completar um ano certinho, foi naquele jogo que eu entrei. Então, eu entrei já, cara, eu entrei a mil, sabe? Porque só o fato de tá ali no banco, né? Pô, contra o Inter, né? A galera ali, pô, o estádio tava lotado. Então, já tava motivado. Aí, quando falou assim, ó, vem, é você. Rapaz, eu entrei. Aí, eu já fui logo no D'Alessandro. Porque eu falei assim, não, é minha oportunidade. Esse cara não vai jogar, não. E o engraçado, cara, quando eu fui correndo assim, eu fui com tanta vontade que eu meio que não consegui frear. Sabe quando o caminhão que perde o freio? O freio não... Eu cheguei e dei um encontrão nele. No primeiro lance, eu entrei, fui correndo assim em direção a ele aqui, né? Porque ia ser uma cobrança de lateral, se eu não me engano. E na hora que eu fui chegando próximo, assim, que eu tava naquela vontade assim, eu não consegui meio que segurar. Rapaz, eu dei uma peitada nele. Aí a torcida já levantou, já inflamou já. Aí a torcida... Sabe? Rapaz do céu, cara. Ele pegou, me olhou assim, né? Ficou assustado. Aí até depois o Suelito me contou, que ele chamou o Suelito de canto. Pô, o cara ali, meu Deus, no milagre, pegando junto e tal. Mas, cara, é uma história assim que aquele jogo ali foi o meu retorno. E eu também, é um momento que eu nunca vou esquecer na minha vida, né? Tem essa Eu foto lembro, também. cara. Eu lembro desse jogo. Tem essa foto, eu com o D'Alessandro ali guardado, né? Então, foi marcante. E aí do Criciúma, tu foi direto para o Japão. Sim, naquele ano ali, né, em 2013, meu contrato ele estava se encerrando, né? Eu tinha um contrato de 3 anos com o Criciúma e no ano de 2013, no final do ano, o contrato ia terminar. E uma coisa também que eu fiquei muito triste na época, porque soltaram na rádio, né? Não quero falar o nome da pessoa aqui, mas a pessoa foi muito infeliz de falar que me ofereceram um caminhão de dinheiro e eu não quis aceitar. 2 meses atrás, eu já tinha conversado com o meu empresário já estava ligando, né, para a diretoria do clube, para renovação de contrato.
E eles estavam enrolando. Não atendia a ligação, simplesmente não marcava o horário. E como meu empresário ele estava em Porto Alegre, às vezes ele vinha, né, acompanhava alguns jogos e tal, mas para conversar um assunto sério, né, não se fala assim, né? Tem que marcar, né, uma reunião, né, sentar. E ele estava procurando, tentando de todas as formas conversar com o Criciúma. E o Criciúma simplesmente, não o Criciúma, né, mas as pessoas que estavam ali, né, à frente do departamento responsáveis para isso, responsáveis, não estava dando a mínima. Então, quando foi se aproximando ao término do campeonato, chegando no último jogo ali, né, estava falando com o meu empresário, e aí nada, Henrique, até agora nada, ninguém se manifestou. Aí estava também naquela situação, se o Argel ia permanecer ou não, né, e o Argel tinha falado para mim ficar tranquilo, que ele queria contar comigo, né, e eu só estava esperando, né, o pessoal me chamar para renovar. E aí foi que acabou o último jogo, ninguém falou nada, eu simplesmente peguei minha carteira de trabalho, passei lá né, na sala lá esqueci o nome agora, que fala? No departamento lá. Isso. Administrativo, né, pedi para dar baixa na carteira, e aí deixei a carteira, fui para casa, arrumei minhas coisas juntamente com a minha esposa para a gente pegar as férias, né, para mim ir para o Paraná, para casa dos meus pais. E até mesmo quando depois eu passei no clube para pegar minha carteira, aí o diretor que ia assumir para o ano seguinte me chamou na sala. Só que eu não queria porque ele estava sozinho. Ia ficar aquela questão, minha palavra contra a dele. Claro. Entendeu? E aí, como ele viu que eu estava ali despedindo do pessoal, porque o pessoal, Henrique, onde você está indo? Eu falei, não, né, eu tô indo de férias, tô indo para casa dos meus pais, mas não sei o que vai acontecer da minha vida, porque meu contrato não foi renovado, né? Eu não vou retornar para cá, né? Então, não sei o que vai acontecer de agora em diante. Então, o pessoal tava ali se despedindo, me abraçando, porque, graças a Deus, eu tinha um bom, assim... relacionamento, né, com o pessoal. Relacionamento com o pessoal, tanto ali administrativo, né? Porque muitos que estavam ali estavam há muitos anos, viram eu não crescendo, mas acompanharam minha trajetória desde a base, né? Sim, e torcia muito por mim. E aí, esse diretor me chamou na sala e falou, não, vamos ficar aqui e tal. E eu peguei e falei para ele, falei assim, eu quero ficar, eu quero renovar. Meu empresário tá ligando para você já faz 2 meses e você não tem dado né, não falou nada até agora. Não, né, mas eu vou conversar, tal, mas eu quero que você aceita a proposta. E a proposta que ele queria que eu aceitasse, cara, era vergonhosa. Criciúma jogando série A, eu jogando com um cara, né, que veio emprestado do Atlético Mineiro, né, e tava ali ganhando também salário do Criciúma, né? E eu jogando junto com esses caras, eu jogando titular. E eles querendo me pagar um salário lá de base, entendeu? Totalmente, sabe? Desproporcional, né? Então, simplesmente, por aquilo que eu tinha feito ali, né, não tive um reajuste, né, um agrado, assim, vamos dizer, né? Então, aí eu peguei e falei para ele, olha, conversa com o meu empresário, eu vou para casa, vou descansar, né? O ano foi difícil, né? Eu estava voltando de cirurgia, né? Consegui o meu espaço, joguei, consegui o objetivo pelo clube, então foi um ano extraordinário para mim, mas preciso descansar, preciso recarregar minhas energias. E você conversa com o meu empresário. Saí, né? E fui para minhas férias. Cara, não ligaram para o meu empresário, entendeu? E aí recebi a proposta do Japão. Como eu não tinha nenhuma outra proposta, aceitei, né? E aí depois que eu aceitei a proposta, aí tentaram entrar em contato com o empresário, né? Para fazer uma outra proposta, né? Só que o triste dessa história é que daí foram, né? Esse diretor foi até a rádio e comentou que eu tinha pedido um caminhão de dinheiro, que eu não ia renovar, né, se não fosse tal valor, sabe? E aí começaram a me esculachar meu nome na rádio. Eu lembro até hoje. Eu assisti esse programa. O meu sogro na hora, sabe? Uma coisa que também que as pessoas muitas vezes não tem freio na língua é que eu moro em Criciúma, né? Então, um dia ou outro a gente vai trombar na rua. E machuca pessoas, é família que tá por trás, né? Não é...
Eles não, né? não sabem separar o atleta, aí vira um negócio pessoal, não é legal. Com certeza. E ali eu me sinto, sabe, que eu sou da cidade, né? Então ali se não era somente, eu já estava falando do meu caráter, né? E ali tinha minha família, né? Ouvindo aquilo ali. Então eu lembro que meu sogro ficou irritado na hora. Meu sogro queria pegar o carro, queria pegar o telefone, queria lá já, entendeu? Tirar satisfação. Eu falei, não, um dia a verdade vai vir, né? Um dia a verdade vai vir. E essa pessoa que está falando isso e que levou também até esse apresentador, levou essa conversa dessa forma até esse apresentador, eles vão ter a conta deles. Então, sabe, saí do Criciúma ali, né? Mas saí de cabeça erguida, fiz a minha parte. Muitas pessoas até hoje reconhecem, né, aquele ano, reconhecem o meu esforço, o meu trabalho, e isso é gratificante demais. Inclusive, até no ano seguinte, 2014, quando o Criciúma estava passando, né, por aquela situação que realmente ia cair, né, o pessoal tava, né, o pessoal que realmente, né, torcia por mim, né, pedia para voltar, tudo. Mas aqui eu também já tinha assinado um contrato longo e era difícil, né, voltar embora, né, sair daqui. E hoje tu tá vivendo uma situação que até de fazer tua filha crescer numa outra realidade também, hoje que também Não, com certeza. E uma coisa eu acho que é um pouco triste do Criciúma, que você vê o Campeonato Brasileiro hoje, por exemplo, você vê tantos atletas que poderiam estar jogando lá e fazendo história lá, que passaram pela base do Criciúma e que hoje estão fora, cara, porque não... infelizmente a torcida pega no pé demais de quem é do jogador da casa, a imprensa não tem a mesma paciência como tem com o jogador de fora, o clube não valoriza o da casa como valoriza o de fora, e aí, porque não é só a tua história, né? Eu tava vendo a final da Copa do Campeonato Carioca, tinha jogadores da base do Criciúma lá, tinha jogador que passou pelo Criciúma lá. Tava vendo ontem o Sport, tinha jogador da base. Então, assim, tantos que poderiam estar ali, né, continuar fazendo história, mas é uma realidade, infelizmente, é uma realidade do clube, né? Cara, eu vejo assim, sabe, cara, que existe, né, tantas pessoas na imprensa de Criciúma que me ajudaram muito, cara. Não quero cometer erro aqui, esquecer o nome de alguém, mas teve muitas pessoas ali na imprensa que me ajudaram muito na minha carreira, né? E hoje você vê que muitas pessoas pagam, né, para que o teu nome venha a ser divulgado, para que as pessoas falem bem de você, mas não. Muitas pessoas ali na imprensa ali realmente via, né, o meu potencial, né, o meu caráter, a pessoa que eu era, e também o futebol que eu estava jogando, né? Então, muitas pessoas me ajudaram, sabe? Só que a imprensa, ela tem aquele poder, né? Alguns da imprensa ali que tinham um poder de influenciar, né? Mudar a cabeça de alguns ouvintes, né? Então, às vezes, o cara tava vendo ali tá vendo o jogo ali na arquibancada, mas escuta, né? Pô, uma outra coisa que é o contrário e vai pro aquilo que escutou, não pro aquilo que tá vendo, né? Então, eu via muito isso acontecer. E muitos jogadores foram prejudicados por causa disso, né? Uma coisa é o torcedor, né, Henrique? O torcedor tá na paixão, tá... Agora tu na imprensa... Porque assim, tem o atleta que eu gosto, características que são do jeito que eu gosto que jogue, e até são características que eu não gosto. Mas daí eu falar que esse jogador não presta, aí o negócio já fica muito mais pejorativo, que não dá... Com certeza. É esse tipo de fala... que se fala que é problemático, porque já mexe com a emoção do torcedor, e o torcedor às vezes está com tantas outras coisas que ele quer xingar e não pode, que ele vai pro jogo só para se soltar, deixar extravasar. O que não pode é quem tem a voz falar, até treinador não pode chegar no clube e falar, esse jogador não presta. Não, esse jogador não se encaixa num padrão de jogo que eu gosto, as características não são da que eu gosto. Mas se que o jogador é ruim, também não dá. O jogador ruim é o que não sabe chutar, que não sabe que
não corre direito. Isso é ser ruim. Agora, um exemplo, você pega muitos jogadores, até mesmo que fizeram a base no Criciúma, não deram certo no futebol, não deram certo no profissional, mas brilharam em outros clubes. Sim. Né? Despontaram em outros clubes. E muitas das vezes, como você falou, você não pode deixar muitas vezes a emoção falar mais do que a razão. Ou às vezes você não pode também perder o olhar clínico, o olhar profissional, né? Porque você vê que nós somos diferentes, cada jogador tem o seu potencial. Só que se você consegue... Isso é meio cultural no Brasil, né, cara? Porque, tipo assim, hoje tem um treinador da moda. Daquele jeito, de repente, pode ser que é um jeito mais moderno de jogar, um jeito diferenciado, mas é um outro jeito de jogar. Você tem... Com certeza. Você pega na Europa, você pega, por exemplo, Liverpool e Manchester City. São dois treinadores dos tops do mundo com características de jogo totalmente diferentes. Qual que é o melhor? Não tem. É o que tem. Então, assim, o problema é que fica nessa coisa assim, agora tem que ser assim. Não é agora tem que ser assim. Né? O futebol ele é muito mais amplo. E essa discussão, acho que quando vira muito... não nas características de jogo, mas no atleta, né? Isso é o problema. Eu tô falando isso por quê? Porque eu ouvia nas internas que tu era o cara que puxava o carrinho na hora da corrida, puxava a fila, era um cara aplicado. Então, tipo assim, ok, você pode dizer, as características do Reni que jogar não se encaixa naquilo que eu gosto. Sim. Eu prefiro um atleta assim, assado. Agora, dizer, não, ele não é um bom atleta, existe uma diferença grande. E às vezes a maneira que você fala, você magoa e você estimula a torcida. A torcida do Criciúma, você sabe, tá na arquibancada com o radinho ouvindo. E você fica sentado do lado, você vê o xingamento dos caras, é o que eles estão ouvindo. Que estão ouvindo. Porque eles estão vendo que não foi, sabe, às vezes a situação ali naquele momento foi de uma forma, mas eles ouviram de outra e vão naquilo que estão ouvindo. E outra, e a paixão é fogo, cara. E o torcedor, ele tem todo o direito disso, porque é o momento dele extravasar. Né? O problema é esse por fora. Mas vamos mudar um pouquinho o tom aí da nossa conversa. E eu queria que não, mas antes de mudar, pode falar. A questão da conversa, só para fechar ali, você que trabalhou aqui fora também, né? Você trabalhou aqui na Ásia aqui, né? Você também sente isso. Você vê que os clubes aqui fora contratam um treinador, ele planeja, né? Ele planeja assim, né? Faz um planejamento tal. E se ele perder 3 jogos, 4 jogos, ele não é mandado embora, igual no Brasil. Entendeu? Ele tenta fazer o quê? Mudar ali a formação do time, mudar algumas peças ali que ele tem no grupo, né? E vai. Se aquelas peças ali não deu certo, contrata outros. Mas também não é assim igual no Brasil. 3 jogos perdeu, manda embora o treinador, vem um caminhão de jogador. Aí eu passei tem que por pegar isso, entrosamento, né? Eu passei por isso no Timor. No Timor é meio Brasil. Foi 3, 4 jogos, já foi terrível. Mas você vê que aqui na é diferente. Né? É diferente. Uma coisa que eu vou falar aqui, porque, claro, vocês estão aí, é difícil acompanhar o futebol daqui, mas para você ter uma ideia, eu aqui no Japão, né, vim como volante, né? Mas ano passado, para você ter uma ideia, a metade do campeonato para frente, eu joguei de atacante. Tipo o estilo Zé Carlos. Sim. Aí você fala, pô, você jogando de atacante, mas qual é a questão? Questão tática. A bola vinha, dominava, fazia 1-2, ia para a área, entendeu? E escorava para os caras, cabeceava. Então, claro, não sou um atacante, né, nato, né, é até difícil jogar de costa e tal, mas eu fazia aquilo que o treinador pedia, porque teve uma necessidade no time, eu entendi a questão tática, né, ele testou, deu certo, e nosso time, né, começou a ganhar jogo, eu comecei a fazer gol também ali na frente, né, só que, para você ver, nesse ano também, comecei de volante, agora eu tô jogando de zagueiro, entendeu? Então, e o time tá encaixado, o último jogo ganhamos de 4-1. Então, você sabe... E outras questões que vem também, que eu vejo na rádio, ou que se fala, às vezes o treinador, por exemplo, pede pro
Vamos dar o exemplo do volante. Que ele vai tirar a bola e vai passar, ele não vai chutar gol, ele quer que ele faça essa função. Aí o jogador não chuta gol, o jogador é ruim e não sabe fazer gol. Está jogando atacante fazendo gol, né? Mas porque ele tá obedecendo aquilo que o treinador está passando para ele, e as pessoas não conseguem analisar isso assim. Aí o que passa o cara não sabe chutar no gol, o cara é ruim. Isso é umas coisas que, para você ver, né? O futebol, ele evolui, né? Antes, eu era o quê? Eu pegava o 10. Então, minha função no Brasil, quando eu jogava no Brasil, era o quê? Eu encostava no 10, roubava e entregava. Roubava e entregava. Essa era a minha função. Então, eu ficava ali como um cão de guarda na frente da área, roubando e entregando, e deixando os outros que jogavam do meu lado com mais liberdade. Vou vir aqui pro Japão, o que acontece? Aí, ainda bem que no meu começo da minha carreira aqui no Japão, eu peguei um treinador brasileiro, que já está aqui há muitos anos, né? O Rui Ramos, naturalizado, jogou na seleção japonesa e tudo mais. Ele falou, aqui você vai ter que fazer diferente. Aqui você tem que roubar e armar. Então, aqui a gente joga na linha, né, 4-4-2. Então, quando você roubar ali, você vai ter que armar pro atacante e você vai ter que chegar na área finalizando, ou até mesmo nos cruzamentos você vai ter que chegar. Então, comecei a desenvolver isso e comecei a evoluir, né? Então, muitas pessoas acham que ir jogar no Japão é fácil. E lá japonês não sabe chutar bola. É diferente, cara. Pergunta para quem veio aqui. Muitos jogadores que são craques no Brasil vieram aqui e nem jogaram. E eu acho que tu comentou uma coisa que me chamou bastante a atenção, e que fala um pouquinho disso, é que eles são muito disciplinados, né? São. Taticamente... Não, eu digo assim, a disciplina na vida real, assim, eles são disciplinados também fora futebol. E aí você traz essa disciplina para dentro do campo, então eles conseguem fazer disciplinadamente o que o treinador pede e tal. E isso se mostra muito também, que é uma questão que tu tá falando que para ti é bom, que tu tem mais tempo com a família, eles são tão disciplinados e tão corretos naquilo que eles estão fazendo que o treinador pode deixar os caras dormir em casa, por exemplo, que vão concentrar no outro dia, vão se cuidar. Eu acho que isso é importante falar, essa questão cultural. O Brasil não faz isso, cara, porque senão a gente sabe o que acontece com os atletas. Os caras fogem da concentração. Nossa. Então, assim, essa disciplina daí também me chamou muita atenção quando tu falou de já ir direto pro jogo. Não é um amadorismo. Né? Não é porque os caras não têm dinheiro para pagar um hotel, mas é porque são tão disciplinados que o clube pode confiar essa questão do atleta. Ele sabe que é bom para... Até no Brasil seria bom para o atleta estar em casa com a família, o cara que é casado está com os filhos, e depois ele é muito mais solto do que ficar no quarto mexendo no celular ou jogando numa concentração. Mas que entra nessas questões culturais, né? Com certeza. Aqui no Japão, principalmente nós que somos estrangeiros, né? Eu morei 3 anos numa região, quando eu cheguei aqui, essa região, era perto, creio que muitas pessoas conhecem no Brasil, né? Nagoya, que é uma cidade que tem muitos brasileiros, né? Eu morava perto de Nagoya. E depois eu fui morar do lado da capital, em Tóquio. Em Tóquio já tem muitos estrangeiros, né? Então, o pessoal os japoneses é até mais acostumado, né? Porque via sempre estrangeiro, então é acostumado. Hoje eu tô morando numa região que tem poucos estrangeiros. Então, quando eu saio na rua, é meio que, né? Eu já sou negro, né? Já chama atenção. O pessoal aqui é tudo branquinho, né? Então, né, o pessoal já vê de longe, opa, então já sabe, né? Então, aqui, aonde você vai, o pessoal, por mais que eles não estão te olhando, mas estão te reparando. Estão te reparando, entendeu?
E é incrível, cara. Quanto mais anos você vai ficando aqui, que você vai aprendendo da cultura, que você vai conhecendo mais, você vê o quanto eles se reparam. O japonês, ele é discreto, muito discreto, mas ele repara muito. Como é que é a Então, relação, assim, eles são apaixonados pelo futebol, no estádio? É parecido com o Brasil? Como é que... aqui, assim, né, o futebol, cada ano ele tá crescendo, né? Cada ano ele tá evoluindo. Claro que esse ano foi muito triste com tudo isso que está acontecendo, mas vendo os anos anteriores, né, o futebol aqui estava atraindo muitos torcedores, né? Porque aqui, eu creio que é o beisebol, né? O beisebol ele é o primeiro. Mas em seguida, o futebol ele tem lotado estádios. Tem times aí que usa a estrutura, né? Quando foi a Copa do Mundo aqui, né? Os estádios aqui estão ainda impecáveis, tá? Não é igual no Brasil, não. Teve a Copa do Mundo e hoje você vai nos estádios, tá tudo... Tá louco, tem que reformar de novo. Aqui teve a Copa 2002 e os estádios estão impecáveis. Então, esses estádios quase lotam, né? Então, pessoas assim que realmente é fã, realmente tem gostado do futebol, tem se apaixonado. E você vê muitas escolinhas aqui. Muitas criancinhas, muitas escolinhas espalhadas, os clubes também com escolinhas, mas jogadores que pararam, que abriram suas próprias escolinhas, entendeu? Então tem muita molecadinha assim interessada. E não só meninos, meninas também. Até a minha filha, eu já comentei para algumas pessoas aqui que se eu permanecer por mais tempo aqui no Japão e minha filha, ela optar, querer jogar futebol, eu vou incentivar ela e aqui vai ser um lugar ideal, porque tem investimento, entendeu? As escolas, a universidade investe, né? Dão bolsas, né? Então, se ela quiser seguir carreira aqui, para ela vai ser uma boa. Então você vê que o futebol aqui ele está crescendo. A paixão aqui ela está aumentando cada vez mais. Como é que é sair na rua, assim, eles... Só que, cara, eles são mais discretos, mas eles vão pedir autógrafo, falar com o jogador, como é que é? Assim, ó, todo jogador que vem aqui, a gente sempre comenta, em questão de torcida, questão assim, imprensa, as coisas, a gente não tem o que reclamar. Não tem o que reclamar. Porque você perde um jogo de 4-0. Já aconteceu comigo. Eu morava em 2017, não, minto. Em 2015 eu morava do lado do estádio, num clube que eu estava jogando aqui, né, no Japão. Logo quando eu tinha chegado aqui, né? Então eu morava do lado do estádio e quando acabava o jogo, eu, né, saía do vestiário, encontrava com a minha esposa e ia para casa. Só que por onde a gente saía meio perto das barraquinhas de venda e a torcida tava tudo ali e a gente passava pelo meio. Cara, teve um jogo que a gente perdeu de 4-0. Eu simplesmente tomei meu banho, minha esposa veio e a gente saiu. Eu saí no meio da torcida, a torcida só ia batendo aqui nas minhas costas. Henrique, próximo jogo, vamos lá, boa sorte. Claro, né, falava em japonês assim, mas sim, eu entendia, né? E se eu falasse isso, eu vou entender. Mas, assim, desejando, né? Não, próximo jogo. Esse acabou, não liga para esse, vamos pro próximo jogo. Não teve legal. nenhum que veio assim e falou assim, como perdeu de 4-0? Vocês estão loucos, não sei o quê, cambada de ruim, não sei, sabe? Totalmente diferente, cara. É totalmente diferente. Eles fazem assim, ó, acaba o jogo, aí aqui todo time, né, faz isso. Quando acaba o jogo, independente, se ganhou ou perdeu, você vai lá na sua torcida e cumprimenta. Aí, se o time que vem fora, né, tá fora da sua casa, vai lá na sua torcida, cumprimenta e vai no vestiário. Quem é da casa, o time que tá jogando em casa, no caso, mesmo perdendo, ele tem que dar uma volta no estádio cumprimentando a torcida. Vai lá, baixa, né, em pontos assim, né, e reverencia a torcida e tal, e agradece. Naquele momento que passa na torcida organizada, que vai lá e agradece, a torcida fala um monte. Tá? Se às vezes o time vem perdendo vários jogos seguidos, ou perdeu naquele dia, a torcida ficou insatisfeita, tal. Cara, eles ali falam, briga, tal. Mas se você saiu dali, tomou seu banho, e se você quiser ir lá na torcida, você vai lá, eles vão apertar a tua mão e não vão falar nada pra você. Só vão falar assim, ó, vamos pro próximo jogo. É incrível. Isso é incrível. Entendeu?
E eu não sei se é um lado bom, um lado ruim isso, né? Mas em questão de imprensa aqui, a imprensa ela fala sobre o jogo, né? Passa a entrevista do treinador, a entrevista de um jogador que eles escolhem, né? E durante a semana, nos programas de esportivo, convidado alguns jogadores para ir, aí comenta da preparação para o próximo jogo, comenta um pouco do que está acontecendo, se o time vem de derrotas, não vem de resultados positivos, o que está acontecendo, o que pode melhorar. Mas, sabe, tudo bem tranquilo. Nada aquela loucura igual do Brasil, sabe? Uma coisa que é bom, tipo, motiva o jogador, mas que às vezes está saindo fora do controle, né? Eu vejo assim, não de questão de acomodação, mas às vezes algumas entrevistas, às vezes leva até, sabe? Aqui no Brasil, tá falando? Isso, no Brasil. Né? É claro, aqui acomoda. Acomoda aí. Porque a gente perde aquela pressão, né? A gente é acostumado desde a base no Brasil viver pressão, né? Eu acho que é o equilíbrio que seria o ideal, né? Isso. Só que no futebol aqui, a gente tem a pressão ali entre nós, né? Questão ali, né? Muitos jogadores vieram para cá, jogadores bons que saíram do Brasil aí, fazendo um excelente campeonato brasileiro, Série A, Série B, cara, que chegaram aqui não agradou. A comissão técnica não agradou o treinador Puxa, saiu um goleiro, acho que foi do Flamengo, que ele tinha deixado não estava numa fase muito boa, o Muralha. E aí ele joguei contra ele aqui. E aí foi o primeiro jogo, eu tava vendo na TV aqui, pô, Muralha já tá sendo Muralha no Japão, e quem fez o gol foi tu. Então, não, eu tava no lance. Tá. Foi um arremesso lateral, e eu acho que eu fiz o corta-luz, se não me engano. Eu meio que fui correndo, é que eu lembro aí puxei a marcação e sobrou pro cara, o cara cabeceou, e aí foi no canto dele, bem assim. Mas, cara, eu fiquei triste, porque antes do jogo eu conversei com o Muralha, até a gente combinou, né, de se encontrar com a família, porque aqui no Japão, o bom é isso, né? Às vezes, dependendo da região que você tá morando, você pega ali um trem-bala, rapidinho, você chega no lugar, né? E você passeia, né? Conhece a família. E a gente tinha conversado sobre isso, se encontrar e tal. E nesse jogo acabou acontecendo isso com ele, né? Feliz pelo meu time, né? Que a gente conseguiu uma vitória, sim. Porque o time que ele tava é um time forte aqui no Japão, um time muito bem estruturado, né? Então eu fiquei triste, mas, né? O momento eu estava nesse episódio, né? Não, só me chamou a atenção porque eu tava vendo o lance e aí, o Henrique apareceu, ó. Foi contra o time do Henrique. Tava ali. Henrique, a gente então, tá... O Japão ele tem, né? Ele tem o Japão ele tem, sabe? Então, ele tá crescendo no futebol cada vez mais, só que as pessoas não perdem a essência, né? A educação, né? Não perde essa essência. Então, eu vejo que no Brasil é bonito de ver o amor, a paixão pelo futebol e tal, mas eu acho que você extrapolar, sabe? Uma coisa que eu acho inadmissível, acho horrível isso. É um pai com um filho do lado xingando. Qual é o exemplo que ele está passando para a criança? Um dia, eu dentro um jogo, eu lembro até hoje, no Criciúma, eu simplesmente estava ali marcando aqui e tal, o nosso time estava perdendo. Aí veio um cara de mão dada com o filho dele, ele olhou pra mim e falou assim, Henrique, seu cachaceiro. Ele me chamou de cachaceiro, cara. Nem conhece. Eu olhei pra cara dele, eu dei risada, mano, porque que eu nem bebo álcool, né? Então, tipo assim, se ele conhecesse primeiro ele não ia falar aquilo ali. Aí ele falou, Henrique, seu cachaceiro, vamos ganhar, não sei o quê. Aí começou a xingar, sabe? Só tá palavrão. E o filho dele ali, assim... Como se tu quisesse perder o jogo, né? Sabe? Entendeu? Então, tipo, é umas coisas assim que... Isso é que eu acho que muitas das vezes tem se perdido no futebol aí, né? Então, é gostoso viver essa adrenalina, essa pressão da torcida do Brasil, mas, em contrapartida, assim, tem
algumas situações assim que entristece, sabe? Que muitas das vezes você prefere realmente jogar fora do Brasil, né? Não por questão financeiramente, pela questão do dinheiro, que muitas pessoas falam, mas não, é por outras questões também, Sim. segurança, Qualidade porque de muitas vida, das né? vezes, você perde um jogo, você não pode sair na rua, né? Você não pode ir no mercado, às vezes acabou algo em casa, você tem que ir lá no mercado comprar, e aí você, às vezes, é surpreendido por torcedores, e às vezes o cara quer já, sabe, te encurralar ali, sabe? Então, né, já soube de histórias assim, eu creio que muitas pessoas já viram também. Então isso que é triste, né? Pra gente encerrar, a conversa tá boa, a gente vai ficando para. Eu sempre peço para quem tá falando aí, deixar uma palavrinha aí para quem está começando na carreira aí de atleta, de tudo de experiências que tu teve na vida, tu teve momentos difíceis, momentos bons, o que tu deixaria assim para compartilharia com essa gurizada nova aí que está começando no futebol? Olha, cara, é tanta coisa, né? Tanta coisa que eu gostaria de falar, tantas palavras bonitas que eu poderia deixar, entendeu? Mas refletindo assim na minha história, tudo que eu passei, né? É que nada na vida é fácil, né? E futebol também não é fácil. Por mais que às vezes, né, você consegue uma situação ali ser encaixado em algum lugar, né, por uma ajuda de uma pessoa, de outra, né, mas que você vai ter que fazer o teu melhor para permanecer no lugar que você está. Ou para que você venha alcançar aquilo que você quer, você tem que se empenhar. Então, hoje, né, eu tô com 30 anos, vou fazer 31 anos, e cada dia para mim, cara, é buscar melhorar, né? Hoje já tô com uma marca no futebol japonês, graças a Deus, né? Completei 170 jogos. Então, para quem já jogou aqui no Japão, ou para quem, né, foi jogar fora do país, sabe o quanto isso não é fácil, né? Você chegar numa marca dessa não é fácil. É muitas coisas, é muito sapo que você tem que engolir, dias de luta, dias de batalha, entendeu? Você sempre tem que provar a cada dia que você é melhor, porque você sair do seu país e vir para cá, é como se você tivesse vindo para cá roubar o lugar de outro, né? Então você chegar aqui e provar isso para essas pessoas que você veio para cá para ajudar eles também, né? Então é muita coisa que é envolvida. Então a mensagem que eu tenho que, assim, gostaria de deixar é que cada dia você buscar fazer o teu melhor, né? Ter fé em Deus, né? Colocar os teus sonhos. Eu creio muito em Deus, né? Eu tenho a Bíblia como o meu manual, então é nela que eu busco a cada dia, né? Me manter firme, e é Deus que me fortalece, juntamente, né, com a minha família, minha esposa, minha filha, né? Minha família que está no Brasil, né? Meus pais estão no Paraná, outros que estão espalhados, né? Minha família que está em Criciúma também, meu sogro, minha sogra, né? Então, é só Deus, cara, porque existem momentos que palavra de homem, palavra de ninguém vai te fortalecer. Eu acho que só Deus te fortalece, e, né? Todos os dias é só Ele que vai trazer para você a direção, e só Ele que vai te dar força no momento que você mais precisa. Passei por muitas situações difíceis aqui também. Passei por situações boas, passei. Mas também passei por muita situação difícil. E que se não fosse Deus na minha vida, eu não sei onde eu estaria hoje, né? Então, é essa mensagem que eu quero deixar. Que você possa estar lutando cada dia mais. Que você venha realmente ter Deus no coração, ter a cabeça no lugar, não querendo atropelar as coisas ou passar por cima dos outros. Faça o teu melhor, que Deus que está lá em cima está vendo o teu esforço e vai te recompensar, né? Essa é a mensagem. Quero deixar aí. Você que está assistindo aí, compartilha com
se inscreve aí no canal, que essas histórias, o nosso desejo é que possam chegar a outros e possam auxiliar outros nessa trajetória dentro do futebol. Obrigado por essa resenha aí, Henrique. Obrigado por estar dedicando o teu tempo aí. Já está passada a hora da noite aí no Japão. Não, mas é assim, eu se deixar falar, rapaz, tem que editar, não, hein? E a gente vai marcar outros também aí, porque foi muito legal a história aí. Vamos ver quando passar essa pandemia aí, se a gente consegue bater outro papo aí, falar um pouquinho mais aí especificamente do Japão. E valeu mesmo, obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, Ricardo, e quero deixar também aí meu Instagram, né? @Henrique Andrade. Legal, eu vou botar também na descrição do vídeo depois. Você Legal. vai lá, segue Para quem quiser tá acompanhando aí, saber, né, um pouquinho também do meu dia a dia, dos jogos. Eu sempre tô colocando ali. É que eu não sou um blogueiro, né? Eu sou uma pessoa ainda reservada, né? Mas às vezes eu coloco ali algumas situações, né, do futebol, dos treinamentos aqui. E você quiser tá me acompanhando aí, ficarei muito feliz. Isso aí. Um abração e até a próxima. Obrigadão, Ricardo. Um abração.